E hoje, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 1 ao 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 1 ao 11. Primeira Coríntios 6, do 1 ao 11. Nos diz assim a palavra de Deus: quando alguém de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante de pessoas injustas e não diante dos crentes? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as mínimas coisas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês escolhem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possam julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízos. E isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem ladrões herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês um dia foram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Glória a Deus. Irmão Jefferson, Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo em 1 Coríntios, falando sobre o litígio ou conflitos entre irmãos. O que fazer quando nós temos um conflito com o irmão em Cristo? Quando surge uma situação difícil de resolver entre irmãos, entre pessoas da mesma fé. É isso que Paulo vai tratar aqui hoje. Mas eu gostaria de começar voltando um pouco na sua Bíblia, no Novo Testamento, lá para o primeiro dos evangelhos. Você não precisa abrir, eu quero apenas que você relembre essa história comigo. Em Mateus capítulo 18, versículos do 21 a 35, que é ilustrado muito bem por essa imagem aqui. Essa parábola, essa história que nos é contada por Jesus no Evangelho de Mateus, fala sobre dois homens. Havia um homem que era credor. Ele emprestava dinheiro. E ele emprestou um dinheiro a um homem de certa condição humilde, uma pessoa simples. Era pouco dinheiro. Esse mesmo credor tomou emprestado de um rei, de um homem poderoso, uma grande quantia de dinheiro. E diz que, então, que certo dia
este rei, este Senhor poderoso, ele demonstra graça, demonstra misericórdia para com esse homem rico. E ele perdoa a sua dívida contra ele, que era uma dívida impagável, incalculável. Porém, este homem rico, que está representado na figura desse homem que está em pé, ele não faz a mesma coisa com aquele homem pobre que tinha uma dívida com ele. Pelo contrário, ele cobra a dívida, e ele não somente cobra, como lança esse homem em prisão. Quando o rei, quando esse senhor, ouve a notícia do que aconteceu então, ele chama esse homem a juízo. Como que pode alguém receber o perdão de uma dívida, obrigado meu irmão, imensa, incomensurável, e não ser capaz de perdoar uma dívida tão pequena? E nesta parábola do Senhor Jesus, a parábola do credor incompassível, ele ilustra muito bem a nossa dificuldade de perdoar. Nós, crentes, fomos alcançados pela graça de um Deus poderosíssimo. Esse Deus nos perdoou uma dívida impagável, uma dívida que não era difícil de pagar, uma dívida impossível de se pagar, e mesmo assim esse Deus nos perdoou, e Ele nos perdoou enviando Jesus Cristo, seu Filho, para morrer pelos nossos pecados. E muitas vezes nós nos esquecemos dessa dívida incomensurável, da qual recebemos o perdão, e queremos cobrar os nossos irmãos, queremos cobrar as pessoas da nossa família, o nosso próximo, por dívidas infinitamente menores. Não somos capazes de perdoar as menores dívidas, mesmo tendo recebido uma graça tão grande, que é o perdão dos nossos pecados. E essa falta de perdão, essa falta de misericórdia, nos leva ao quê? Conflitos irremediáveis, dentro da igreja, no contexto da família, aonde nós estamos. Nós não queremos abrir mão dos nossos direitos. Nós estamos dispostos a levar até a última consequência para receber cada centavo. Aqueles que falharam contra nós, que se humilhem, que se arrastem aos nossos pés, que lambam as nossas botas. E assim, talvez eu vou pensar se eu devo perdoá-lo. E nos esquecemos que nós não precisamos nos humilhar diante de Deus, pelo contrário, a Bíblia diz que Deus se humilhou para perdoar os nossos pecados. O credor todo-poderoso se humilhou, se fez carne, veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados, para pagar as nossas dívidas. Talvez Paulo tinha em mente, quando escreveu 1 Coríntios, capítulo 6, a parábola do credor incompassível. E nós vamos falar sobre esse litígio, esses conflitos, nessa noite, meus irmãos, em 4 pontos. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina, nos mostra que conflitos existem e devem ser tratados com sabedoria no meio da igreja. Veja que Paulo, ele começa dizendo, olha, quando surgir conflitos ou questões entre vocês, note que Paulo, ele não nega a existência de conflitos. Ele não nega a existência de questões, de problemas no meio da igreja. Ele já, de antemão, diz, quando surgirem, façam dessa forma, porque os conflitos, eles vão surgir. Os conflitos surgem porque nós somos pecadores. E embora em nosso espírito já fomos salvos, nascemos de novo, temos o Espírito Santo de Deus, somos selados para o dia da redenção, o nosso corpo ainda é um corpo que está sujeito às tentações, ao pecado. Então os conflitos, eles vão surgir entre os irmãos, os conflitos vão surgir entre marido e esposa, os conflitos vão surgir no meio da igreja. A grande questão é como nós lidamos com esses
conflitos. Meus irmãos, desde o início da igreja primitiva, haviam conflitos no meio da igreja. Quando nós pensamos, por exemplo, na igreja do primeiro século, na igreja primitiva, nós pensamos sempre com muito saudosismo, de forma romântica, né? Que era uma igreja perfeita, que não tinha problemas. Mas logo no capítulo 6 do livro de Atos, diz que há um conflito, há uma rixa que surge no meio da igreja. Porque no meio da igreja haviam os judeus, que permaneceram ali na Judéia, aqueles que moravam em Jerusalém, e haviam os judeus helenistas, que foram aqueles que com o tempo partiram para regiões distantes. E esses judeus helenistas acabaram sendo influenciados pela cultura grega, em muitos aspectos. Então havia uma rixa entre os judeus que permaneceram ali na região da Judéia, Jerusalém, e os judeus helenistas. Está lá no capítulo 6. E essa rixa estava relacionada à distribuição dos alimentos e das ofertas no meio da igreja. Veja, no início da igreja primitiva, já surgiu uma rixa, surgiu um conflito. Meus irmãos, desde o princípio, a igreja precisa lidar com problemas internos. Agora, a grande questão é como que aquela igreja resolveu aquele problema. Diz o texto que a igreja resolveu esse problema de forma interna. Veja, meus irmãos, na época em Jerusalém, haviam 2 órgãos, ou 2 tribunais. Havia o Sinédrio judaico, que era o órgão máximo judiciário dos judeus, e havia também um tribunal romano, porque naquela época Israel estava debaixo do domínio do Império Romano. Mas a liderança da igreja, nem aqueles irmãos, nenhum deles levou essa questão para ser tratada no Sinédrio ou no tribunal. Os irmãos se lembram que Jesus, dias antes, havia sido julgado no Sinédrio e depois no tribunal perante Pilatos. Mas aquela igreja não, eles resolveram o problema de forma interna, orientados pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Meus irmãos, a igreja precisa ter maturidade e sabedoria para lidar com os conflitos. E ela precisa lidar com esses conflitos, acima de tudo, de forma bíblica. Sermos orientados pela palavra. Mas Paulo recebe a notícia de que em Corinto não era assim que estava acontecendo. Nos diz assim a palavra de Deus: eu ouço que entre vocês há quem se atreve, ao ter conflitos, levar o juízo diante dos injustos. O que Paulo está querendo dizer? Paulo recebeu, mais uma notícia que ele recebeu da igreja de Corinto, que haviam irmãos levando outros irmãos para serem julgados no tribunal da cidade. Que tribunal é esse, meus irmãos? Os irmãos estão conseguindo ver aquela foto ali? As cidades gregas, lembrando que Corinto era uma cidade grega, debaixo da tutela, da influência do Império Romano, mas uma cidade grega. Ali havia uma praça chamada Ágora. Lá na Ágora é onde haviam essas discussões e onde eram tratadas essas questões legais na cidade. E em Corinto, havia esse local que era chamado de Bema. A Bema está representada na Bíblia, lá em Atos, capítulo 18, versículo 12. A primeira vez que Paulo vai a Corinto, não sei se os irmãos se lembram, mas os judeus têm uma contenda com Paulo e arrastam Paulo até a Bema, até o tribunal de Corinto, para ele ser julgado pelo procônsul Gálio. Está lá em capítulo 18 de 12 do livro de Atos. A Bema está ali, irmãos, olha, aquele achado arqueológico maravilhoso lá de Corinto, nos dias de hoje, nada mais é do que a Bema, que era o local, que era essa plataforma. Tem-se a ideia que seria mais ou menos igual essa figura de baixo.
Então aqui as autoridades se reuniam para julgar as causas das pessoas de Corinto. Então, o que estava acontecendo? Haviam problemas na igreja. Ao invés de resolverem os problemas de forma bíblica, segundo o que Jesus nos ensinou, o que a palavra de Deus nos ensinou, já aprendemos semana passada, como que se reage quando o irmão falha, como que a disciplina deve ser aplicada na igreja. Não, eles estavam levando uns aos outros para o tribunal da cidade. Né? Estava levando a turma mesmo, como a gente diz hoje, para a justiça. E Paulo entende que isso não agrada a Deus. Como que funcionava a justiça na época? Quando havia uma disputa, primeiro se recorria a um árbitro privado, como Paulo diz aí no versículo 1. Ele diz assim, olha, quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso ao juízo diante dos injustos? Então, o que eles faziam primeiramente? Cada parte elegia um juiz e logo as duas partes chegavam de comum acordo à escolha de um terceiro juiz que agisse com juízo imparcial, ou seja, alguém que não conhecesse nenhuma das partes. Caso eles não conseguissem resolver aquele assunto dessa maneira, aí era encaminhado a um tribunal, que era conhecido como Tribunal dos 40, que era um juízo público. E esse juízo público era formado de 40 cidadãos, né, de pessoas que iriam julgar essa situação. E eles se reuniam na praça da cidade, nesse lugar, para poder julgar esses conflitos, esses problemas. Vejam, meus irmãos, se a gente olhar para o início dessa igreja, assim que Paulo chegou em Corinto e começou a pregar a palavra de Deus, ele foi levado para onde? Para onde que ele foi levado? Para o tribunal, para ser julgado em um tribunal. Mas quem que levou Paulo para o tribunal? Foram os crentes? Não, foram os descrentes. Então, poucos anos depois, os crentes estão levando os próprios crentes ao tribunal para serem julgados. E Paulo está dizendo, não é bom que assim aconteça. E por que não é bom que assim aconteça? O versículo 2, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? E aí ele está descrevendo o que a escatologia cristã nos ensina, que de alguma forma, os crentes, os eleitos de Deus, os santos, no juízo final, eles vão ser cooperadores com Cristo para o julgamento das nações. Então nós faremos parte disso. Paulo está dizendo, se nós como crentes vamos ajudar Cristo a julgar as nações, será que nós não somos capazes de julgar as nossas próprias causas, de resolver os nossos próprios problemas com sabedoria, com maturidade? E aí nós passamos para o segundo ponto, que nos mostra que nós não devemos levar as nossas causas, os nossos problemas diante de pessoas não crentes. Olha o que diz o versículo 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, ou seja, problemas civis, que podem vir a acontecer entre irmãos, designem para juízes os que são da igreja. Ou seja, se você tem um problema com o irmão e você não está conseguindo resolver esse problema com o irmão, o que você deve fazer? Envolver pessoas não cristãs? Não, a Bíblia nos ensina que você deve procurar irmãos em Cristo, talvez o seu pastor, ou talvez líderes da igreja, ou irmãos que tenham maturidade, em que você confia. E Paulo vai dizer, mesmo que sejam os menos importantes. Está aí no verso 4. E por que Paulo fala assim, olha, escolham irmãos da igreja para resolver os problemas de vocês, mesmo que sejam os menos importantes? Ele está falando isso porque no contexto de Corinto, os magistrados locais eram claramente contra os pobres e os fracos. Esses magistrados eram escolhidos pela elite para arbitrar questões civis, levando sempre em consideração ou dando sempre ganho de causa para quem? Para os ricos.
Então, quem que fazia parte desse árbitro da cidade? Quem eram os juízes da cidade? Era a elite. Paulo está dizendo, olha, vocês estão querendo escolher a elite, vocês estão querendo escolher os magistrados, mas sabe de uma coisa, aquele irmãozinho simples da igreja, ele tem muito mais maturidade, espiritualidade, conhecimento bíblico para te ajudar com os teus problemas do que as pessoas lá de fora. Porque muitas vezes quando nós estamos com problema, a gente vai em busca, com irmãos ou com alguém da família, com a esposa, a gente vai em busca o quê? De advogados, terapeutas, juízes, pessoas lá de fora. Quando no meio da igreja há pessoas sábias que têm o Espírito Santo de Deus, que têm maturidade, que podem nos ajudar a resolver os nossos conflitos. Nada contra essas pessoas que têm seu lugar na sociedade. Inclusive, existem muitas das pessoas dentro da igreja que podem nos ajudar com isso. Meus irmãos, Paulo está dizendo que eles não deviam de forma alguma fazer isso. E no verso 5, ele diz assim, olha, eu digo isso para envergonhá-los. É interessante que lá no capítulo 4, ele diz o contrário, ele fala, ó, eu não digo isso para envergonhá-los, mas agora ele diz, eu estou dizendo isso para que vocês se envergonhem. Ou seja, nós devemos ter vergonha de levar os nossos problemas e conflitos diante de pessoas que não são cristãs. E aqui tem uma aplicação. Sabe quando a gente tem um problema com o irmão, ou às vezes até com o marido, com a esposa, ao invés de ir lá e sentar e resolver o problema com o irmão, a gente vai compartilhar com quem? Com pessoas que não são crentes. Amigos do trabalho, ou vizinhos, ou até mesmo alguém da família que não é crente, que não, muitas vezes vai trazer um conselho para nós. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, ela foi compartilhar, foi abrir o coração dela sobre um problema que ela estava enfrentando com alguém que não era da igreja. E o problema que ela estava enfrentando dentro do matrimônio. E ela foi conversar com essa pessoa, sabe o que a pessoa disse para ela? Separa. Larga esse traste para lá, segue tua vida. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos procurando conselhos, nós estamos procurando pessoas que nos ajudem, não no meio dos conselheiros, não no meio do corpo de Cristo, não no meio da igreja, mas os escarnecedores, os ímpios. E o pior, quando nós fazemos isso, nós estamos envergonhando o quê? O nome de Cristo. E aí depois a gente quer convidar a pessoa para vir à igreja e quer que a pessoa aceite o convite. Nós temos que ter maturidade para resolver os nossos problemas, porque problemas vão acontecer. Nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que aprender a resolver conflitos que surgem no meio de nós. Amém, irmãos? E ele fala, acaso não há entre vocês alguém sábio para resolver esse problema entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Lembra que eu falei que esse tribunal era na ágora, na praça da cidade. Olha a vergonha para o nome de Cristo. E aí eu tenho uma outra aplicação. Quando nós pegamos os nossos problemas, talvez a gente não leva para a praça da cidade, mas a gente leva para as redes sociais. E a gente vai colocar no Instagram, no Facebook, no status de WhatsApp. Será que nós estamos glorificando a Deus? Ao invés de irmos até a pessoa e resolvermos o problema, abrirmos o nosso coração, pedirmos perdão e perdoarmos, nós levarmos os nossos problemas diante dos descrentes, nós estamos glorificando a Deus? Não. E é isso que Paulo está falando. A igreja de Cristo é uma família. Eu vim de uma família em que a nossa família é assim mais ou menos, vocês veem aí o Samuel e a Clarice, vocês têm uma ideia da minha família, é um povo barulhento, assim, quando a gente se reúne, a vizinhança toda sabe que está tendo reunião de família, um povo barulhento, e a gente gosta mesmo é da confusão mesmo, do barulho. Mas é interessante que apesar disso, há momentos assim, quando nós temos problemas, que nós precisamos nos reunir e resolvermos o problema. Porque família é isso. Família precisa aprender a resolver os seus problemas. E resolver com perdão, com graça, demonstrando o amor de Jesus. Porque lembra da parábola que contei para os irmãos no início? Se Cristo foi capaz de perdoar a nossa dívida imensa,
Por que nós não perdoamos a dívida que nós temos com os nossos irmãos? E aí, isso desemboca no terceiro ponto. Problemas não resolvidos são uma derrota para a igreja e demonstram arrogância, egoísmo e falta de misericórdia. Problemas não resolvidos são uma derrota para a igreja e demonstram arrogância, egoísmo e falta de misericórdia. Olha que interessante, irmãos. Eu estou aprendendo com o irmão Michel a usar as inteligências artificiais, né? Aí eu fui lá no chat GPT e pedi assim, faz uma imagem para mim com base nesse versículo. Aí copiei o versículo e joguei lá. E aí eu estava vendo isso aqui, né? Olha só o que ele me mostrou. De um lado aí, 2 irmãos brigando diante de um juiz. Eu achei interessante que ele colocou lá atrás, não sei se os irmãos estão vendo lá, a ilustração assim, de demônios, né? Com essa ideia justamente de que isso não glorifica a Deus. Quem se alegra disso é o Satanás. Do outro lado você tem o quê? Um irmão com uma Bíblia aconselhando, 2 irmãos se abraçando, a igreja ali diante daqueles irmãos, perdão, misericórdia, graça. Como que nós lidamos com os nossos problemas? Meus irmãos, o verso 7 diz, o fato de haver litígio, a palavra litígio, que é uma palavra grega que significa justamente uma causa jurídica. Não é só um conflito. Ele está falando assim, o fato de vocês estarem pegando esse problema e transformando numa causa jurídica, isso já significa uma completa derrota. Uma derrota completa. Ou seja, a derrota para a igreja, meus irmãos, não é estar com a conta no vermelho, não é não ter ar-condicionado no BR-Obró para esfriar o ambiente de culto, não é ter um som de qualidade para a hora do louvor maravilhoso como nós tivemos hoje. A derrota para a igreja é quando há conflitos não resolvidos no meio do povo de Deus. E isso acontece por quê? Primeiro, arrogância. Egoísmo, ou seja, pensamos apenas em nós mesmos, não na causa de Cristo, nos nossos irmãos. E principalmente falta de misericórdia. Paulo continua no verso 7 dizendo, por que não preferem sofrer a injustiça? Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? E eu acho que Paulo, quando escreve isso, irmãos, ele não cita. Mas com certeza ele está se lembrando do que Jesus ensinou em Mateus 5, 23 a 24. Quando ele diz assim, se trouxeres a tua oferta ao altar e lembrares ali de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do teu altar a tua oferta. Vá, se reconcilia primeiramente com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O apóstolo Pedro também fala sobre isso no capítulo 2 de 1 Pedro. Capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 19. Quando ele diz assim, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte sofrimento, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam, isso é agradável para Deus. Porque para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Verso 23, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles, nós fomos sarados. Então veja, o que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, que se Jesus sofreu injustiça por uma causa maior, por que nós não abrimos mão? Talvez você esteja certo no conflito.
Não precisa você estar errado para você abrir mão. Talvez você esteja certo. Talvez você foi o lado ofendido. Mas Pedro está dizendo assim, olha, foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para abrir mão. Logo, Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores. Jesus também nos ensinou, meus irmãos, que lá em Mateus, capítulo 5, versículo 39 ao 48, que se o seu inimigo se levantar contra ti, e ele te bater no teu rosto, oferece a outra face. Se ele te levar a túnica, oferece também a capa. Se ele te fizer andar 1 milha, se põe à disposição para andar a segunda. Porque ao sermos injustiçados, ao abrirmos mão diante dos conflitos, nós estamos ajuntando para nós tesouros nos céus. Deus nos chamou para sofrermos injustiças. Deus nos chamou para sofrermos prejuízos mesmo, se formos para glorificar o seu nome. Mas não, a gente quer ir até o último ponto, para dizer assim, eu estou dentro do meu direito. Irmãos, essa é uma palavra terrível, né? Porque imagina, irmãos, diante de Deus, o nosso direito era o quê? Condenação eterna. Mas a gente quer levar as nossas causas com os outros até a última circunstância. Nós queremos exigir os nossos direitos, nós queremos que a justiça prevaleça, mas Deus nos diz que é necessário que prevaleça a misericórdia. E sabe por quê? Porque no verso 8 Paulo diz, em vez disso, ao invés, ou seja, de sofrer injustiça, sofrer prejuízo por amor a Jesus, vocês causam injustiças e prejuízos. E isto contra irmãos. Então nós, irmãos, precisamos entender isso. Jamais causarmos injustiça e prejuízo contra nossos irmãos em Cristo. Porque lá em Romanos 12 diz que nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. Então seu irmão é muito valoroso diante de Deus. Você precisa amar o seu irmão, você precisa tê-lo em autoestima. Você precisa abençoar a vida dele. Se você tiver que abrir mão, abra. E eu estou falando isso, irmãos, porque eu sou uma pessoa cheia de justiça própria. Às vezes eu estou lá em casa e digo assim, compartilhando a situação com os irmãos, né? Eu fui em um local aqui da cidade a fazer uma compra. E quando eu cheguei lá, meus irmãos, eu fui muito, mas muito mal atendido. E aí eu fui tão mal atendido, eu voltei para casa tão revoltado. E aí eu disse para minha esposa, como é que pode? A gente vai fazer uma compra, ainda é mal atendido. Eu nunca mais volto naquele lugar. E fiquei lá, e rendeu essa história. E ela só me ouvindo e olhando para mim, irmã Odileia. Aí no final, ela disse assim, tu está sendo manso, hein? Minha esposa sabe me quebrar. Meus irmãos, aí quando foi um dia desse, a gente precisou de novo comprar a mesma coisa. Aí o Espírito Santo de Deus me lembrou as palavras da minha esposa. E eu disse, eu vou comprar lá. Aí eu desci, deixei ela e os filhos dentro do carro, já entrei armado. Já procurando outro vendedor. Mas Deus é tão maravilhoso que já fez aquele mesmo vendedor vir até mim. Quando ele chegou perto de mim, ele abriu um sorriso e disse assim, boa noite. E me atendeu maravilhosamente bem. Então veja, talvez aquela pessoa estava apenas num dia mau. Mas não, nós queremos ser cheios de justiça. Nós somos implacáveis. E às vezes a gente olha para aquela história dos evangelhos, dos filhos de Zebedeu. Lembra dessa história? Nós queremos que Deus lance fogo sobre as pessoas. E como é que pode Tiago e João pedir uma coisa dessa para Jesus? Será que se Jesus estivesse com a gente não pediria essas coisas para ele? Parece que nós somos mais justos que o próprio Deus, somos mais implacáveis do que o Senhor, mas Deus nos chama a sermos misericordiosos. Se é de sofrer injustiça e prejuízo, se é de causar injustiça e prejuízo, sofra injustiça e prejuízo.
É isso que Jesus ensina? O que é melhor para um crente? Causar injustiça ou sofrer injustiça? Para um cristão, alguém que tem Cristo na sua vida? Sofrer. Então devemos nos lembrar disso. Eu me lembro, trazendo uma outra história aqui dos irmãos, há um tempo atrás estavam fazendo uma construção na minha rua. Mas eu fui testado na época dessa construção. E aí, certo dia, já tinha acontecido alguns episódios, a pessoa veio e colocaram aterro, irmãos, na frente da metade da minha garagem. E aí eles estavam lá despejando o aterro e fechando praticamente a entrada da minha garagem. Aquele fogo subiu dos pés assim, sabe, irmãos? Já aconteceu com você? Eu sou uma pessoa iracunda. Ore por mim, viu, irmãos? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei para a esposa, não vou aceitar isso aqui. Deixa que eu vou resolver agora. Irmãos, eu fui de peito empinado em direção à porta. Irmãos, quando eu peguei no ferrolho do portão, Deus me travou. Não estou brincando para os irmãos, não. E eu comecei a chorar. E Deus me fez lembrar todos os dias o que Ele suporta dos meus pecados. E Ele não me trata segundo os meus pecados. Porque se Ele me tratasse segundo os meus pecados, eu já estaria condenado ao fogo eterno. Deus me trata segundo a sua misericórdia, segundo o sacrifício do seu Filho. E eu travei, meus irmãos, e eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que me travou ali. E me trouxe à memória isso tudo. Eu soltei o trinco, voltei para dentro de casa e fui orar. E aí na minha oração, Deus disse assim, vá lá, bote uma água no fogo e faça um cafezinho para essa turma aí. Nós somos cristãos, irmãos. Cristãos são chamados a serem mansos. Nós não somos chamados a irmos até o fim pelos nossos direitos, mas nós somos chamados a irmos até o fim para que a glória de Cristo seja conhecida através de nossas vidas. E muitas vezes isso é abrindo mão, coisa que os irmãos de Corinto não estavam fazendo, irmãos. No verso 9, Paulo diz, vocês não sabem que os perversos, a palavra perverso aqui é a palavra grega ádikos. Ádikos significa alguém injusto, fraudulento, é aquela pessoa, é o famoso malandro, é o brasileiro que gosta de se dar bem em tudo. Paulo diz assim, essa pessoa, o malandro, o injusto, o fraudulento, não herdarão o reino de Deus. Está lá no verso 9. Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Mas qual é o primeiro nome que ele usa na lista? Olha quantas coisas que ele menciona aqui, coisas que a gente nem aceita no nosso meio, não é verdade? Mas ele começa usando a palavra ádikos. Fraudulento, injusto. Aquele que causa injustiça com os outros. Esse também não vai herdar o reino de Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. E aí nós vamos para o último ponto da mensagem dessa noite. E eu quero que isso inflame os nossos corações nessa noite, de amor por Jesus. Porque a nossa nova posição em Cristo nos leva a agir de forma diferente. 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo. Vamos lá, igreja? Todo mundo sabe esse versículo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Talvez você era aquela pessoa que dizia assim, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou a fazenda inteira para não sair dela. Talvez você é aquela pessoa que gosta mesmo é do fuzuê, como dizem lá na minha cidade, da confusão.
Talvez você é alguém como eu, de sangue quente, irado. Mas sabe de uma coisa, você era assim. Hoje, você está em Cristo. Você é uma nova pessoa. Não permita que o velho homem domine a sua vida. Não permita que o velho homem sobressaia sobre o que Deus está fazendo na sua vida. Não permita. O verso 11, Paulo quebra os irmãos de Corinto, porque ele diz assim: assim foram alguns de vocês. A palavra foram, irmãos, aqui está no passado. Vocês foram. Vocês não são mais assim. Paulo escreve essa carta para lembrar para os irmãos: olha, deixa o passado para trás. Como ele escreve na segunda carta: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, vocês foram assim. Mas lembrem-se que vocês foram lavados, glória a Deus, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós agora estamos em uma nova posição em Cristo, e isso nos leva a agir de forma diferente. E eu queria só trabalhar rapidamente com os irmãos essas 3 expressões que são usadas por Paulo. Primeiro, ele diz que eles foram o quê? Lavados. Lavado aqui, irmãos, é uma expressão que traz a ideia de pureza física. Física. Nós somos lavados, pureza física. O próprio batismo já traz essa ideia. Ou seja, muitos gregos acreditavam que o importante é o quê? É a pureza da alma. Então, no corpo, você pode fazer o que bem quiser. Paulo está dizendo: não, vocês foram lavados no corpo também. Então, vivam de modo digno e glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O corpo de vocês não é para vocês ficarem brigando entre vocês, mas é para vocês exaltarem o nome do Senhor. Vocês foram lavados. A segunda expressão é santificados. Foram lavados e foram santificados. Aqui traz a ideia de pureza espiritual. Em Cristo nós estamos sendo libertos dos nossos pecados. Santificar, a ideia de sermos separados por Deus. Lembra que eu falei para os irmãos lá no capítulo 1, vocês são a igreja de Deus em Corinto? Não, que está em Corinto. Vocês não são de Corinto. Ou seja, nós somos separados por Deus. Nós estamos em Bom Jesus, mas nós não somos deste mundo. Nós somos a igreja que tem um endereço celestial, meus irmãos. Nós somos separados por Deus. Amém? Fomos separados. E como fomos separados por Deus, devemos nos separar do pecado. Isso é santificação. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção na última expressão usada por Paulo. Quando ele diz assim: vocês foram justificados. E aqui é onde eu quero mostrar para os irmãos uma coisa interessante. Porque essa expressão já não fala de pureza física nem espiritual, mas fala de pureza legal. A ideia aqui é o seguinte, que no tribunal de Deus, o pecado deles foi perdoado. Ou seja, lá na justiça celestial, esse processo foi arquivado. Esse pecado foi perdoado. A Bíblia diz, irmãos, que um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. É como se Paulo dissesse: vocês não devem arrastar os seus irmãos para o tribunal, sabe por quê? Porque um dia vocês seriam arrastados para um tribunal, mas Deus arquivou o processo de vocês. Como diz lá em Gálatas, toda escrita de dívida, toda nota promissória que havia contra vocês, foi levada por Cristo e rasgada na cruz. Portanto, não há nenhuma condenação, ou seja, não há mais nenhum processo em andamento. Nós somos perdoados. E se nós somos perdoados, irmãos, pelo Senhor, em Jesus Cristo, como que nós vamos arrastar o nosso irmão para o tribunal? É o credor incompassivo. Como que nós vamos viver cobrando, julgando o irmão o tempo inteiro? Deus nos chama a perdoar. A oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas assim, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Justificação fala de pureza legal. E ele diz que nós somos lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo.
e também no Espírito de nosso Deus. Meus amados irmãos, você que está em Cristo, você foi lavado, santificado e justificado pelo sangue de Jesus e pelo Espírito que hoje habita em você. E isso deve, por si só, nos levar a perdoar os nossos irmãos. Amém? Sempre perdoar. Sempre resolver os nossos problemas. E eu quero concluir com uma aplicação evangelística, com a mensagem para você que está aqui nessa noite. Talvez você ainda não é crente de nenhuma igreja, ou talvez você frequenta, talvez você já foi, está afastado. E talvez você já se sinta bom, correto, uma pessoa honesta, de bem. E eu creio que você é uma pessoa de bem, uma pessoa honesta. Mas olha que coisa interessante que Paulo fala aqui. Ele diz assim, ó: não se deixe enganar. Nem perversos, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Talvez você olhe para a maioria dessas coisas aqui e você não se identifica. Talvez você diz assim, olha, pastor, eu não sou adúltero, eu não sou imoral, eu não vivo na prática homossexual, que a Bíblia diz que é pecado. Nós amamos as pessoas que praticam essas coisas, oramos para que elas se voltem para Deus, mas a Bíblia diz que isso é pecado, assim como diz que o adúltero também comete pecado. Aquele que traz sua esposa, seu marido, comete pecado, assim como aquele que vive na prática homossexual. Mas é interessante que Paulo, ele está equiparando a pessoa que não perdoa a essas pessoas. E talvez você olhe para a sua vida, você se sinta uma pessoa de bem, mas você vê que você é rancoroso, que você tem dificuldade nos relacionamentos, que você se magoa facilmente, que você tem dificuldade para perdoar as pessoas. O que a palavra de Deus nos ensina nessa noite é que você também precisa de Cristo. Você precisa de Cristo, assim como todos nós aqui precisamos. Amém? E assim como os irmãos de Corinto que tiveram um passado tenebroso. E no verso 11 diz que agora aquele passado ficou para trás e eles foram lavados, justificados e santificados por Deus. Deus também pode fazer isso na sua vida. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus também diz que se com o meu coração eu crer para a justiça no Senhor e com a minha boca confessar que Ele é o Senhor, eu serei salvo. A palavra de Deus diz que quando eu me arrependo dos meus pecados e eu professo a Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, crendo que naquela cruz Ele pagou as minhas dívidas e me arrependendo e confiando plenamente nele para a salvação, eu serei salvo. E aí eu passo a ter uma nova posição em Cristo, que nos leva a agir de forma diferente. E eu preciso reconhecer isso na minha vida. Amém? Então que Deus abençoe você e que você também entenda isso.